Fala, povo bonito, povo de Deus, vocês estão bom? Ó, pra vocês, ó. Uma boa noite pra você que tá ligadinho aqui na Rádio Gospel Transmitindo Vida. Vamos ligar aqui o nosso sistema aqui, conectados. Pra você que tá acompanhando aqui agora, muito prazer, seja bem-vindo a mais um Papo de Lero Lero. Comigo, Wesley Azevedo. Hoje um convidado, ó, eu vou conversar pra vocês, é a primeira vez que eu vejo ele, pessoalmente, assim, que a gente vai bater um papo bem legal mesmo, bem bacana. Não conheço nada, não conheço a trajetória, não conheço, vamos dizer, a pessoa em si. Sei que prega, ó, barbaridade, é usado por Deus mesmo, é homem de Deus. Tá? Tirei algumas informações aí, né, que a gente pega aí com alguns irmãos. Wesley, leva que vai ser bacana, leva que vai ser show. Olha, eu vou ficar ligado. Então, para você que tá ouvindo agora pela Rádio Gospel Transmitindo Vida, seja bem-vindos, tá? E para você que tá acompanhando pelo site aí, já, ó, abre lá o aplicativo. Tem no aplicativo lá em cima, tá? Um linkzinho lá bonitinho de uma câmera, acessa aí, ele vai gerar e você vai começar a ver aqui no estúdio, tá bom? Sejam bem-vindos, esse é mais um Papo de Lero Lero. Hoje o convidado de hoje, Pastor Cauê, muito bem-vindo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Gospel Transmitindo Vida. Boa noite, a paz do Senhor a todos que aqui estão. Muito feliz de poder estar aqui pela primeira vez, estou sentindo muito bem. Pegou de surpresa, mas tô feliz de estar aqui. Não, bom, legal, vamos estar conhecendo a história aí. A felicidade é nossa, o prazer é nosso, viu, Pastor Cauê, de ter o senhor aqui nessa noite aqui. É o primeiro convidado dessa semana aí, da semana inteira de podcast, de segunda a sexta-feira podcast. Hoje o convidado é o Pastor Cauê. Pastor Cauê, vamos começar o bate-papo, né? Vamos conversar. Falando da vida, falando da trajetória, de como foi o encontro com Jesus Cristo, mas vamos começar lá atrás, né? Toda a história tem e começou assim. Conta pra gente. Pastor Cauê nasceu aonde? Eu nasci em Franca. Você é nascido em Franca, nasceu em que bairro? Eu nasci no bairro Paulistano. Paulistano? Ei, Paulistano, conheço bem o Paulistano, hein? Quem mexe com calçado conhece bem aquele pedacinho ali com a palma da mão. Verdade. Começa ali no Paulistano a trajetória do Pastor Cauê. Quantos irmãos? O nosso papo, a gente pode dizer que por eu ter nascido, né, no Paulistano, minha mãe não criou. Minha mãe não foi, minha mãe biológica não me criou, meu pai também não foi o meu pai que me criou. Foi uma família, sabe, bem carente, mas que tinha um coração grande e resolveu me adotar. Legal. Eu fui adotado, eu tinha 1 ano de idade, morei com essa família, e essa família tinha mais 2 irmãos, que são irmãos meus, né, de criação. E por esse tempo eu fiquei ali com eles até os 15 anos. Até os 15 anos. Legal, bacana. Olha pra você ver como que a gente às vezes olha pelo lado de fora, né? E a gente sempre começa com as perguntas tradicionais, né? Nasceu aonde? Filho de quem? Né? Às vezes, né? Aí a gente já pega já... gente, eu tô falando sério, eu não conheço a história do Pastor Cauê. Não conheço. Eu vou me surpreender e eu garanto que você vai se surpreender também. Eu garanto. Eu já tô sentindo a presença de Deus aqui dentro desse estúdio, o que Deus vai fazer através desse podcast aqui hoje, na vida de muitas pessoas. Ó, eu tô arrepiando. Eu tô arrepiando já. A presença de Deus aqui já é notória. Então vocês não pisca. Piscou, vocês vão perder. Piscou, perdeu. 15 anos, tá com essa família que adotou. Essa família, ela tá residindo agora na cidade de Claraval. Passei um momento muito bom com eles, porque eu conhecia Jesus através dessa mulher que me criou. Só que antes de eu conhecer essa mulher que me criou, eu morei com
a mãe dela até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, fiquei ali no Brasilândia um bom tempo. Aí, você sabe como que é criança, né? Criança às vezes dá muito trabalho, e eu dava muito trabalho para eles, eu chorava demais, não sei se é porque eu ficava revoltado, mas até os 6 anos de idade eu fiquei com a mãe dela, e a mãe dela faleceu, né? O marido também faleceu, aí eles me pegaram para me criar. Aí eu fui morar com eles de novo com 6 anos de idade. Dos 6 anos de idade, tive minha trajetória ali, né? Ela me levou para a Congregação Cristã do Brasil. Desde muito pequeno eu conheci a palavra. Pra você ter noção, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos. Nossa. Nós tocava aqueles hinos da harpa. É que tem geralmente, né, na congregação, né? Todo mundo leu O inário, né? o inário, cada um tem que falar um versículo. E eu lembro que numa reunião da mocidade, eu fui visitado pela presença de Deus com 12 anos. Eu achei que ia ser tudo, né? Porque eu recebi a presença. Eu achei que, tipo assim, vixe, agora vai ser tudo legal. Vai ser tudo ótimo. Mas eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu comigo. Porque eu era uma criança, sabe, muita tristeza, muita angústia. Fui visitar com o Espírito Santo, mas eu carregava os traumas, né? Vamos dizer, do passado ali, Isso, né? Eu sabia, me contaram uma história, então eu ficava remoendo aquilo dentro de mim. E com isso eu comecei a estudar, né? Comecei a trabalhar muito novo. Eu tive o primeiro emprego. Tem gente que acha que não, mas eu tive o primeiro emprego com 8 anos de idade. Não. Naquela época, né? Naquela época podia, né? Vamos ver, eu tenho 38 anos hoje, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E não é de falar, sim, de ter vergonha. Porque o meu primeiro emprego, eu fui catar reciclado. Aí eu estudava de tarde, de manhã, e catava reciclado de tarde, para manter a minha vida. Então eu comecei a luta muito cedo. Eu não sei o que é infância. Eu não sei o que é brincar. Essa parte da minha vida pulou. Eu não sei. Na época que o senhor tinha que ser criança, você teve que ser adulto, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Aí eu tive esse primeiro emprego. E eu posso dizer que tudo que eu punha a mão, Deus sempre abençoou. Mesmo desde pequeno. Que benção. Então, Já era Deus separando, já tinha separado ali mesmo, né? Mesmo com os traumas da infância, Deus já estava guardando ali, já estava cuidando, já sabia que ali na frente ali ia se tornar já um homem, né, de Deus, um servo de Deus. Onde que eu cheguei, né? Eu falo assim, só que o inimigo, ele existe. Por quê? Porque se você é tão pequeno, tão novo, recebe a presença, você não está preparado para aquilo que pode. Não tem nenhuma estrutura ainda, né? Não tem uma estrutura. Você é criança, você recebeu a presença, está guardado por Deus, muito novo, só que o inimigo ele se levanta. Então o inimigo se levantou na minha vida, muito novo também, né? Eu estava no Gozuém ali, quando eu estava 13 para 14 anos, eu com minhas amizades, né? Mas sempre fui. Eu não queria isso para minha vida, mas como que se disse, eu deixei levar. Uma amizade errada. Eu achava que era meu amigo. E não era. Quando eu fui ver, eu já estava. A primeira droga que eu usei, maconha. Eu era muito bom na escola. Eu fazia lição para os meninos. E às vezes tinha menino que levava até dinheiro para mim. Falou, se você fizer lição para mim, hoje eu te pago. Eu era muito estudioso mesmo. Estudava, era centrado. Só que o que acontece? É o que eu estou te dizendo. Eu conheci amizade ruim. E amizade ruim me fez eu trilhar caminhos que não eram. Eu não queria. Eu não queria. Então, e nisso foi juntando tudo. Por quê? O marido da mulher que me criou, ele se drogava, ele bebia, e às vezes ele chegava transtornado dentro de casa. E isso eu vivendo com os meus 2 irmãos, né?
de criação. E eu fui vendo aquela situação e eu também estava chegando do mesmo jeito, né? Então começou a ter rivalidade com nós dentro de casa. Só que, tipo assim, eu não imaginaria que aconteceu o que aconteceu. Porque eu gostava demais dela, ela cuidava de mim como os filhos dela também, né? E ele chegava, agredia e queria quebrar tudo, dava facada na porta. O cara era o inimigo puro na vida dele mesmo. Então eu cresci com esses traumas na minha vida. E por eu ter recebido a presença de Deus, eu falei, será que tem solução para mim? Será que eu vou conseguir ainda? E aquilo foi, né, tomando conta de mim. Eu fui tomando conta, eu vendo aquela cena. Teve um dia que eu não aguentei. Eu me preparei para fazer o que eu fiz. Eu tive que... Eu sei que eu tô ao vivo aqui, não sempre... um fato muito legal, mas eu falo assim, eu tive que agredir ele. Eu agredi ele, eu lembro que na época nem SAMU, era resgate, né? Que chegava. Aí o resgate chegou na minha casa, eu falei, nossa, o que eu fiz? O coração doeu, que eu acertei, porque eu vi que ele ia machucar ela. E aquilo ficou... porque até então você tinha, vamos dizer, você tinha ela como sua mãe, né? Então, muito bem. Porque querendo ou não, ela, vamos dizer, ela pega você ali com 1 ano de idade, né? Começa a te criar junto com os filhos, então assim, por ela também gera um amor de filho também, né? Porque igual fala o ditado, coração de mãe sempre cabe mais um. E vamos dizer, esse amor fraterno que ela gerou, então esse cuidado que ela teve com você, ela foi recíproco com você, com ela. Então você olha para ela naquela situação ali e vê ela, né, sendo agredida, né, pelo marido, as coisas e tal. Vamos dizer, você se pôs literalmente na hora ali e falou, não, é minha mãe mesmo, né? Então você abraçou aquela, então vamos dizer, que filho hoje não, né? Hoje vamos dizer, hoje o mundo está mais bagunçado, né? Hoje é os filhos que estão batendo nos pais, né? Mas ainda há filhos ainda que protegem os pais, né? As mães, né? Então vamos dizer, não é um fato, vamos dizer, o senhor há de ter, vamos dizer, cuidado para falar, não, pode falar. A gente está aqui para conhecer. Eu tô aqui para conhecer e tô amando até agora. Espero que você que tá ligadinho aí, só passando aqui, Pastor Fabiano, manda um abraço. Ana Paula também Santana, fala assim, ó, estamos aqui ligadinhos mesmo, tá? E manda um abraço pro Pastor Cauê, tá bom? E então assim, o senhor se põe naquele lugar. Eu se pus naquele lugar e aconteceu isso. Só que como eu já tinha uma mente muito formada, por eu ser um menino, um adolescente, eu tinha a mente muito formada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu era um cara de decisão. O que eu fiz? Não tem como eu ficar aqui mais. Não tem como eu permanecer aqui, né? E nisso eu lembro que eu estava no Pestalozzi. Estudei no Pestalozzi. Na unidade 2. Lá no distrito. Escola boa. Escola ótima também. Somos suspeitos de falar também, se não passei por lá também. Então eu estudei nessa escola e eu lembro que eu fiz isso, eu escrevi uma carta. Você vê uma criança de 15 anos escreveu uma carta. Eu escrevi uma carta, deixando tudo, falando que amava eles, que gostava muito deles. Preguei na parede da geladeira com um imã. Eu lembro certinho. Peguei as roupas que eu tinha lá na casa, saí só com a roupa do corpo. E nessa saída minha com a roupa do corpo, Deus trilhou outro caminho para mim. Foi nesse meio termo que eu fui conhecer o meu pai mesmo de sangue. O biológico. Eu lembro que eu passava na rua Curitiba ali no Brasilândia, tava descendo, eu não consegui recordar na minha memória quem estava comigo, mas eu lembro que eu tava descendo, aí a mulher do meu pai, que é a minha madrasta, me chamou pelo nome, e eu olhei e tal, conversei, falou, você é o Cauê, né? Eu falei, sou o Cauê. Seu pai mora aqui, ó. Sabia que seu pai mora aqui? Não, vem aqui pra você ver seu pai. Eu entrei pra dentro. Entrei, conheci ele tava trabalhando. Eu lembro certinho que ele falou pra mim, o que tá acontecendo? Onde você tá morando? O que aconteceu? Perguntando pra mim, né? 15 anos sem ver. Eu falei, não, eu saí de lá, não moro lá mais não. Mas tá na onde? Eu tô na rua.
eu lembro. Eu falei, não, vem morar aqui conosco. Aí eu conheci eles e por eu conhecer eles nesse tempo, eles não conheciam a palavra. Não conheciam, eu já conhecia a palavra. Só que eu não cheguei ali com a palavra de Deus. Eu cheguei da mesma maneira que eu estava. Então, nesse tempo, eu conheci a minha esposa, que eu estou hoje, através deles. Que foi uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada. A família dela me ajudou bastante também. E eu já estava, né, nesse caminho. Bebida, balada. Ali, tudo na base da juventude ali, né? 15, 16 anos subindo ali, né? Eu tava na minha adolescência. Não queria namorar. Eu tava ficando com ela, mas eu não queria namorar. Eu lembro que a gente, nessa época, eu comecei a trabalhar junto com ela. Tive meu primeiro serviço de adolescente também, né? Já fui empresário muito novo. Eu tinha uma banca de pescom, trabalhava com a fábrica ganhava aí uma grana muito boa, eu e ela. Só que o inimigo, ele estava por trás de tudo, né? Ele queria destruir, ele não queria ver eu feliz. A minha trajetória desde pequeno, pelos passos que eu fui passando, o inimigo sempre levantou muito forte contra a minha vida. Porque, vamos dizer, ele já ali desde pequeno. Ó, pra você ver como que é engraçado o inimigo, né? Ele já, na hora que a gente nasce ali, Deus já separa. Já falei, isso aqui é meu. Porque há quem tem chamado e há quem é escolhido. Aí eu falei, isso aqui é meu. Aí, para começar a trajetória do pastor Cauê, 1 ano de idade, é abandonado pelo pai e pela mãe biológica. Um casal adota e mostra para ele o caminho que deve seguir. Começa toda a preparação ali, né? Mesmo com o ambiente conturbado, mesmo com aquele ambiente, né, caótico, mas leva para conhecer a palavra de Deus, como, né, mostrar qual que é o caminho. Aí depois acontece o fato, sai o pastor Cauê, mas mesmo sendo protegido ali por Deus, conhecendo ali toda a palavra, começa a ser guardado e vai guardando, e vamos dizer, passa pela trajetória dali da pré-adolescência para adolescência, né, conforme, vamos dizer, acho que é um processo natural, né, que vai dali, que eu vou no mundo ali, dar uma voltinha, não sei o que, quero dar uma passeada, né, até porque, vamos dizer, por mais que tenha já vivido até ali, vamos dizer, para mim é uma surpresa ter vivido até ali naquele momento, tudo que o senhor já viveu, né, pelo que o senhor está relatando aqui, a mentalidade já formada, de se já saber o que queria, saber o que tinha que fazer, saber aonde entrar, aonde sair. Hoje em dia não se vê mais isso, né? Hoje em dia os jovens estão cada vez com a mentalidade mais voada, mas é impressionante ver o cuidado de Deus. E eu tô querendo saber mais até onde Deus vai cuidando do pastor Cauê, cara, porque é impressionante. Olha pra você ver, eu tô arrepiado aqui de ver a trajetória de Deus cuidando, assim, você vê nítido, é nítido. Pastor Cauê, assim, ó, Deus cuidando, parecendo que Deus estava atrás, passo a passo. Não, e o interessante é que você falou algo muito interessante aí, né? Porque tem um versículo na Bíblia que diz que Deus era a prova desde o ventre, né? É desde o ventre que Deus chama para fazer uma grande obra. Então, o inimigo, ele não consegue ler o nosso pensamento, mas ele conhece as coisas da terra, porque a Bíblia diz que ele foi lançado sobre a terra. Então, se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, desde o ventre da mãe, quando a criança está nascendo, o inimigo está ali de prontidão olhando para querer fazer o quê? Vai, não, esse aí não vou deixar não, né? Quantas mães abortam? Ninguém pensa nisso, né? Mas quantas mães abortam? Você acha que realmente ela mesma? Não é. É o inimigo na mente dela, no coração dela. Tira essa criança, abandona isso, joga no lixo. Hoje nós assistimos isso. Você liga a televisão, as imagens são horrendas. E uma coisa que não quer calar, que o ser humano não quer aceitar, mas a verdade é essa. O inimigo sempre está por trás de tudo. Se você não tiver uma trajetória com Deus, um caminho com Deus, apoiado em Deus, esquece. Sua vida vai ser de derrota. Bem, como diz, né?
Como diz não, como é. Como diz não, porque como diz não existe. Como é. Se você se apega a Deus, já é com Deus. A gente já passa provas todo santo dia, né? Levanta para matar um leão, às vezes parece que abriu a porta do zoológico, porque tem 50 leão hoje. Verdade. Não é? Parece que abriu a porta do safari, lá tem 50 leão. Mas se você tá com Deus, você tem a garantia que no final do dia, na hora que você tomou seu banho, você chegou em casa, você tomou seu banho, relaxou, você fala assim, não, esses leões eu matei. E pastor Cauê, só deixando aqui, chegando na nossa programação aqui, ó, gente, eu tenho que falar, porque semana passada esse cara foi maravilhoso, nos mandou aqui pro podcast Papo de Varoa, né, podcast da missionária Ana Paula Santana, uns potes de açaí. É o nosso amigo Leandro, lá do Açaí Raiz Distribuidora. O Açaí Raiz Distribuidora fica na Avenida Presidente Vargas, 308, na Cidade Nova. Lá você vai encontrar potes, viu, gente? Potes de 180 ml até 10 litros, tá bom? Açaí Raiz Distribuidora, você vai só chegar lá, é uma fábrica, precinho, ó, pequenininho mesmo, tá bom? Para você que é comerciante, varejista, ou para você falar assim, não, eu quero ir lá porque eu vou fazer uma festa de aniversário, eu quero pôr açaí, então você consegue comprar açaí com um preço bem baixo mesmo, tá bom? Avenida Presidente Vargas 308, na Cidade Nova. Ou se você quiser também, liga lá, tá? O telefone é o 99230 7537. Vou repetir, 1699230, tá? 7537. Nas quinta-feiras tem a entrega grátis nas compras acima de R$100 e também com pedidos feitos até as 10 horas da manhã. Procura o Leandrão lá, parceiro nosso aqui, Açaí Raiz Distribuidora. Um açaí, ó, bom demais da conta. Continuando o nosso papo aqui, convidado de hoje, pastor Cauê. Tá sendo maravilhoso, tá sendo top. Cara, eu tô amando essa história. Sabe por quê? Eu vou começar a fazer isso. Ô, produção, eu sei que vocês estão me escutando aí, que já tá todo mundo em casa, viu? Vocês começam a agendar os convidados, pra mim, eu não vou agendar convidado mais não. Vocês começam a agendar os convidados que eu não conheço. Porque é maravilhoso você conhecer a história da pessoa, da onde tá indo, porque você vai vendo Deus trabalhar, e é perfeito, Pastor Cauê, chega numa trajetória que o senhor tá ali, mundo, né, querendo, não tô querendo namorar, mas já tinha a sua esposa ali, caminhando ali, né, como uma fiel escudeira ali, porque eu tenho certeza que ali ela já bateu o olho e falou assim, esse é meu, não, ninguém põe a mão. Só que aconteceu algo que eu não esperava, né, tipo assim, como eu tava muito envolvido, né, eu namorava com ela, mas eu também queria sair nas madrugadas, verdade é essa, e teve um momento que ela falou, não vai dar mais, tá, teve um momento que não vai dar mais, então, aconteceu isso comigo, nós largamos, ela tomou um rumo dela, né, e eu tomei o meu rumo, ficamos 5 anos longe, 5 a 6 anos longe. Cada um foi para um lado. Eu fui viver a minha vida e ela foi viver a dela. Só que é o que eu falo, né? Deus, quando tem um plano, esquece. Quando a palavra dele pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não cai por terra. Não cai. Glória a Deus, aleluia. Então, eu percebi isso porque ela voltou para mim. E ela voltou para mim na pior fase que eu tava bem pior. Porque eu não queria, né? Eu não queria servir a Deus, Deus tinha um plano na minha vida, eu queria escolher os meus caminhos, eu queria escrever a minha história, do meu jeito, né? Com meus pensamentos, com o meu coração, com os prazeres que era muito bom, né? E eu falo a verdade, eu tava cego espiritualmente. Tava cego. E uma coisa que dói no ser humano é quando ele está cego espiritualmente e ele não quer enxergar que ele precisa de Deus. Porque existe milhões de pessoas, eu sei que tem milhões de pessoas agora, nesse momento, que vão ver isso aqui. Eu sei o que eu estou te dizendo, você está assistindo esse podcast, às vezes você não consegue adentrar no caminho que você tanto quer, porque você está cego espiritualmente.
Você está com as suas escamas tapadas. E isso, às vezes, está trazendo coisas ruins para a tua vida, porque Deus quer abrir os teus olhos e você quer andar com os olhos fechados. Então, eu quero já, nesse podcast, eu sei que Deus está nesse negócio, Deus está nesse projeto, Deus tem abrido portas, né, para pregar a palavra, e nós estamos aqui para isso. Foi para isso que Deus nos levantou. E eu tenho certeza que, se você está me ouvindo aí, você não tem achado a saída, eu quero dizer que a saída é Jesus. Amém. Oh, glória. Eu quero dizer para você que a saída é Jesus. Está aqui quem passou escassez, está aqui quem passou fome, está aqui quem foi abandonado, desprezado, humilhado. Se eu estou aonde que eu estou, não foi por força maior minha, foi por força maior de Deus. Oh, glória. Porque eu falo assim, ocorreu tudo de errado. Eu lembro que eu morava na última rua do Paulistano. Isso aqui é forte que eu vou falar agora, produção. Você que me assiste. Você acha que eu já contei em cima do altar. Eu arrepio de falar isso aqui. Se você acredita que Deus existe, que Deus é galador de todas as coisas, escuta o que eu vou te dizer agora. Ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim em forma teofânica. Acredita quem quiser. Mas eu vou te dizer, é forte. Eu morava na última rua do Paulistano. A minha esposa que está comigo hoje, ela tinha marcado um encontro comigo. Só que eu estava bem pior, eu estava afundado nas drogas. Eu estava no pior estado que um homem pode chegar. E tinha marcado um encontro com ela. Eu lembro que foi na Expo Agro. Em vez de eu ir no encontro, eu falei, não, eu vou ali pegar uma droga, né? Vou usar a droga e vou me encontrar com ela drogado. Que erro que eu fiz na minha vida. Quero dizer para vocês que me ouvem, não consegui sair nem do quarto. Ali no quarto eu fiquei me drogando. Eu lembro que, eu não sei se deu uma overdose, eu não sei se meu coração parou de bater, mas eu sei que eu caí no chão ali, eu não levantava mais, né? E no eu não levantar mais, eu não sei se houve um arrebatamento de espírito, do meu espírito, ou a minha alma, não entendo isso aí. Tem gente que estuda isso, mas eu sei o que eu estava vendo. Eu sei que a minha alma, o meu espírito estava falando com um ser no mundo espiritual. Porque o ser que vinha andando, eu lembro que a estrada fazia assim, ó, Wesley, e chegava até a mim no quarto. E essa pessoa vinha andando de longe pelo caminho, e a voz vinha de longe recuando, e vinha me perguntando se eu queria mudar de vida. Você quer sair dessa vida? Você quer sair desse estado? A voz perguntava, mas eu não conseguia responder, mas eu estava escutando a voz. E eu achava que era real, mas não era. Era no mundo espiritual que estava falando comigo. Estava falando com o meu espírito, eu tenho certeza. E nisso, quando eu tentei responder, em vez de eu responder, abriu um telão. O telão que abriu na minha frente. Eu lembro que tinha uma mulher de branco com uma criança no colo. Nossa. Uma mulher de branco com uma criança no colo. Falei, por que isso? Perguntei. Falou assim, eu quero te dar uma família para te tirar dessa situação. É só assim que eu vou tirar você dessa situação. E isso impregnou dentro do meu coração, porque quando eu acordei, aquele lugar tudo sujo, do jeito que eu estava, porque a droga ela faz isso. Ela te destrói totalmente. Você não lava roupa, você não toma banho, você não tem vontade de fazer nada. Eu sei para quem que eu estou pregando. Se você é uma pessoa que usa droga e vai assistir esse podcast, eu quero te dizer, larga disso. Você está se acabando com a sua vida. Isso não vai te trazer melhora, isso vai te trazer destruição. E eu estava dessa maneira. Eu não tinha vontade de nada, eu trabalhava todo dia. Nunca cheguei a roubar, nunca mexi em nada de ninguém. Tipo assim, para me manter o meu vício. Nunca. Só que eu falo assim, o inimigo ele prepara. Você já está com ele, então ele prepara, né? Coloca as pessoas no seu caminho, mas eu não tinha vontade de fazer isso. Só que chegou certa fase da minha vida que eu comecei a
pôr a mão naquilo que não era meu. Porque eu já não estava mais me controlando. Já não tinha aquela, vamos dizer, o vício, né? A vontade de usar, a vontade de comprar ali para estar usando, né? Às vezes até mesmo para, como dizem, mas por que que você, porque é a única forma de escape do meu serviço, do trauma, das feridas. Aí a pessoa vai usando, vai usando. Só que ela não percebe que conforme ela mais usa, mais as feridas na alma, no psicológico vai aparecer. Porque como a droga ela é um produto alucinógeno, né, então ela vai começar a gerar alucinações para ela do que ela vivia. Né, porque ali nas drogas você vai começar a entrar na depressão, você vai começar a ter crise de ansiedade, você vai começar a se afundar por uma coisa negativa. Então na coisa negativa que você vai se afundando ali, automaticamente tudo que era negativo vai começar a entrar junto. Então eu tava nesse estado, né? Aí aconteceu isso comigo, falou, eu te tiro dessa vida. E eu trabalhava numa banca de pesponto, que era do Solo Calçados. Que minha trajetória sempre foi trabalhando, né? Sempre trabalhei, mesmo no vício, sempre trabalhei. Essa foi uma dádiva que eu sempre tive na minha vida. Então, nessa semana, depois que eu tive a visão, eu não usei droga. Só foi uma coisa que tirou com a mão. Ninguém falou nada pra mim. Eu fiquei essa semana sem usar droga depois que eu tive a visão. E a mulher que trabalhava comigo, ela era muito religiosa. Nossa, Cauê, tô sentindo você diferente hoje. O que foi que aconteceu? Aí eu fui contar pra ela. Fato. Eu lembro que ela começou a chorar na minha frente. Falei, nossa, isso aí é Deus te avisando. Ela falou pra mim. Porque Deus quer mudar a sua vida. Ele vai te dar uma família. E nós trabalhávamos junto e tal. Durante essa semana eu fiquei tranquilo. Eu lembro que na outra segunda-feira, eu chegava às 5:30 da tarde em casa. Não estava esperando. Essa minha esposa que está comigo fazia 5 anos que eu não via ela. Bateu na porta da minha casa, lá onde eu morava, lá no Paulistano, na última rua. E eu abri a porta e falei, tô te enxergando direito? Você mesmo? É até engraçado, né? O que você tá fazendo aqui, Daniel? É pra ela. Cauê, eu vim aqui te buscar. Falou desse jeito. Você veio me buscar como, Daniel? Olha a situação que você tá vivendo. Olha as suas roupas como que estão. Aí, olha o seu estado. Acho que eu tava pior que o cego de Jericó. Nem capa, acho que eu tinha mais. Tava perdido mesmo no meio do caminho. Perdido, não tinha, cego espiritualmente totalmente. Quando ela falou assim, não, a minha família quer te ajudar. E eu também quero. Eu fiquei esse tempo todo longe de você. Só que eu gosto de você. Se você quiser ir embora comigo, a minha família vai te acolher de novo. A mesma situação de quando pequeno, agora sendo acolhido de novo. Já estava com o quê? 23, 24 anos. E falou, meu pai gosta demais de você, meu pai falou que te aceita lá em casa. Foi sério? Quando ela falou isso, eu lembrei da visão. Da família. O Espírito Santo falou no meu coração. Vai. É eu que estou te dando a oportunidade. Vai que eu vou mudar a sua vida. Vai que você vai ver o que eu vou fazer. Eu lembro certinho. Falou assim, ó, purinho no meu coração. Falei, então vou. Então tá bom, eu vou subir, vou pedir pro meu irmão buscar suas roupas. Aí o irmão dela desceu, pegou minhas roupas. Eu continuei minha rotina de serviço. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei, a minha sogra tinha lavado todas as minhas roupas. As roupas estavam sujas, eu cheguei, estava tudo dobrada, lavada, em cima de uma cômoda lá. Uma casa, eu te falo aí, uma casa muito pequena, viu? 3 cômodos. Foi ali que Deus me restaurou. É ali hoje aquele cheiro daquela comida que fazia muito tempo que eu não sabia que era uma janta. Fiquei 1 ano abandonado, todo mundo deixou. Eu falei, ó, vai ficar louco. Isso aí já era. Isso aí agora é só caixão. As palavras que vieram contra a minha vida foi essa. Todo mundo falava. E já era, ó. Falava pro meu pai, falava pra outra pessoa. Isso aí não tem jeito mais não. Porque quando você está num estado que as pessoas te olham por fora,
você perde a dignidade, perde a confiança, perde a integridade, ninguém confia em você, a primeira palavra que chega é essa: não vai virar nada, não vai acontecer nada. Só que as pessoas esquecem que a última palavra, ela não vem do homem, né? A última palavra ainda vem de Deus. O homem faz planos, mas a última palavra permanece, é a de Deus. Então eu sempre tive isso na minha vida. Eu lembro. E ali eu fiquei. Eu tenho o meu menino que está aqui, ó. Até vim com a camiseta. Esse menino aqui, ó. Cauã. Foi meu primeiro filho. Ali eu tive ele. Eu lembro que nós casando. Ali na Demar de Barros, no salão onde eu casei ali. Olha pra você ver o tanto que Deus é fiel. Quando o pastor estava fazendo o meu casamento, a minha esposa de branco, a criança no colo. Lembra da visão que eu te contei? A minha esposa de branco com a criança no colo. Eu chorei no meu casamento, sabe por quê? O Espírito Santo falou assim pra mim: olha pro lado. Do jeito que Deus, vamos dizer, te mostrou ali, foi. Deus falou comigo: eu sou fiel ou não sou? Nossa. Olha pro lado pra você ver. E ela ali, de branco. Rapaz, mas eu prosperei de uma tal maneira. Depois que nós casou. Ai, que benção. Eu prosperei. Só que vem a fase ruim de novo. Casado, família, meu primeiro menino, muito bem de situação, né? Ganhei uma boa grana. Só que é aquilo, né? Com Deus dá certo, sem Deus não dá. Bobo é a pessoa que fala: eu consigo sem Deus. Não sei de que maneira. Porque se Deus não estiver na frente de todas as coisas, esquece. Ele mesmo falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que querem colocar Deus em segundo plano, e Deus tem que estar em primeiro. Em primeiro. Então, tem gente que não prospera, Wesley, porque não colocou isso na sua mente. Que prosperar é Deus em primeiro lugar. E eu, né, fora da presença, grana no bolso, mas vazio de Deus. Vem de novo os pratos cheios. A mesma trajetória. A mesma coisa acontecendo de novo. Lugar para o inimigo entra, destrói, arranca, tira tudo que tem. Tá eu ali de novo. Mas com a esposa, com as crianças, vivendo a mesma fase. Mas Deus tinha um plano, né? Não adianta. Estou passando todas essas fases, mas Deus sempre com a mesma palavra. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Vai ser do meu. Olha que legal, bacana. Eu lembro que eu fora da presença, o pastor que congrega comigo hoje, que me ajudou muito ministerialmente, que foi o pastor Tarcísio. Um abraço para ele, um grande amigo que eu tenho. Mandar um abraço aqui pro pastor Tarcísio, né? Pastor Tarcísio também. Mandar um abraço aqui também pro pastor Toninho, né? Que a gente também já entrou em contato aí. Pastor Tarcísio, ó, o senhor pode preparar aí a agenda do senhor aí, viu? Abre um buraco nela aí, pelo menos de uns 2 dedinhos aí pra nós aí, viu? Que daqui vamos dizer, umas 2 ou 3 semanas a gente tá ligando pro senhor aí, viu? Pastor Toninho, a gente já entrou em contato também. Estamos já acertando detalhes aí. E só parando aqui um minutinho. Eu vou segurar, vou deixar ele ficar contando tudo de uma vez, não? Porque, gente, eu tô surpreendido com a história do Cauê. E eu tô surpreendido também com o que Deus está fazendo nesse estúdio hoje. A gente já tinha batido um recorde no podcast de semana passada, na sexta-feira, com a missionária Ana Paula Santana. A gente tinha batido 15 mil pessoas simultâneas em todas as plataformas de streaming. Hoje a gente bate mais um novo recorde, tá? A gente no site da Transmitindo Vida, a gente tá com 6.825 aparelhos, tanto celular como televisão e computadores ligados. Muito obrigado a você que está escutando.
primeiramente, muito obrigado a Deus, porque em todo esse tempo, Cauê, que a gente está com a rádio aqui, Deus vem surpreendendo a gente. Tem irmãos aqui que estão mandando pra gente aqui, até uma das irmãs, eu creio que deve ser sua esposa, né? Que ela fala assim, mas não tá aparecendo. Gente, para você que não tá aparecendo a imagem aí, se você tiver pelo site, você tem que descer o site e na parte de clipes vai estar lá escrito ao vivo, tá? Você clica lá no ao vivo. No site também em cima tem um celularzinho no canto direito, tá? Aí você aperta no celularzinho, você vai ver o aplicativo abrir. Na hora que abre o aplicativo, tá? No canto esquerdo superior tem uma câmera. Se você apertar na câmera aí, tá? Você vai ver, vai abrir o ao vivo, a imagem para ao vivo, tá bom? Então tem uma câmera aí no cantinho aí para você que tá vendo, tá bom? Mas batemos um novo recorde até então, 6.825 aparelhos simultâneos. E é lógico que eu vou segurar um pouquinho para o Cauê não continuar contando, porque tá maravilhoso, tá maravilhoso. Olha para você ver. Vamos recapitular, vamos lá, vamos recapitular. Nasce Cauê, 1 ano de idade, pai e mãe, abandona, é pegado por uma outra família, é criado, essa família também não tem uma situação muito legal, mas adota Cauê. Aí vem o pastor Cauê, ali adotado por essa família, e aí essa família começa a levar ele para a Congregação Cristã do Brasil, mostrando um pouco da palavra, e Deus já está cuidando desde lá de trás. Deus já está sendo maravilhoso desde lá de trás, mostrando para ele, ó, vai ser do meu jeito. É batizado aos 12 anos, gente. 12 anos. Você sabe o que é 12 anos? 12 anos com o Espírito Santo. Mas lógico, não tem todo aquele conhecimento, né? Não tem toda aquela questão da palavra, não sabe muito bem como lidar com o Espírito Santo. Mas olha para você ver, já é guardado pelo Espírito Santo o corpo. Por quê? Porque depois dali para frente vem a trajetória do Cauê subindo ali para pré-adolescência, juventude ali, para já virar adulto, um transtorno. Porque aí é droga, vamos dizer, o inimigo querendo de qualquer jeito. E olha para você ver o tanto que o cuidado de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Pastor Cauê, olha o tanto que Deus, Ele ama o Senhor, e é nítido, olha o tanto que Ele ama. Porque a trajetória até, vamos dizer, até então, até o senhor, a sua esposa, e lá no fundo do Policitano, na última rua, perto da porteira, lá embaixo. Verdade, lá embaixo. Chegar lá e falar assim, vamos embora que eu vim te buscar. Para trás, o inimigo querendo destruir de tudo quanto é forma. Ele pode dar cova. Só que não tinha como ele destruir totalmente o Senhor, porque o seu corpo já era um corpo blindado pelo Espírito Santo. Então Deus falava assim, fez igual Jó. Ah é? Ó, é o seguinte, para arrancar tudo que você quiser, só não toca nele. Só não toca nele. Você tem autorização para você fazer o que você quiser. Só não toca na vida dele. Aí vem a esposa do pastor Cauê. Gente, era para ela estar aqui, tá? Era para ela estar aqui no estúdio, tá? Como que é o nome da irmã mesmo? Daniela, para você um forte abraço, tá? Muito obrigado também por disponibilizar o seu marido aqui um pouquinho pra gente, tá bom? Agradecer aos filhos aí também, tá? Muito obrigado. E, gente, a Daniela não veio hoje pro estúdio, era para ela estar aqui, porque eu fiquei sabendo que tem um testemunho lindo, mas lindo, perfeito, um testemunho assim, ó. Eu vou falar que eu sou privilegiado, que eu vou estar aqui dentro do estúdio na hora que ela vir aqui, tá? No podcast Papo de Varoas, tá? Ela já é uma das mulheres que vai vir aqui, a gente já tá acertando todos os detalhes aí. E eu tô ansioso, porque o que acontece? Eu tô escutando o testemunho aqui do pastor Cauê, a trajetória dele, e eu na minha cabeça eu tô imaginando a junção do testemunho dele com o testemunho dela.
Gente, olha pra vocês, olha, eu já tô imaginando ela pegando, contando o testemunho, e na minha cabeça eu tô tentando já juntar um pouco o quebra-cabeça. Então, se você perder, ó, todas as plataformas, gente, vocês não vão conseguir entender. Aqui é igual assim, é um filme 1 e tem a segunda parte, tá? Tem a segunda parte, então vocês não podem ficar de fora, gente. Não deixa, ó, olha no Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Gente, vai estar lá. Na hora que vocês olharem, vai assim, ó, podcast da irmã Daniela. Aí vocês vai ver lá, vai. Nossa, eu tenho certeza, vai ser maravilhoso, igual tá sendo agora. E aí vocês vão ver o tanto que Deus é perfeito nos seus mínimos detalhes. Vamos continuar? Porque eu quero escutar mais. Aí eu lembro, igual eu tava te falando, que já tava casado, né, mas como se diz, né, tava fora dos caminhos do Senhor, né, depois de casado, vivi um bom tempo na presença, depois eu saí de novo, né, mas o interessante é que Deus não desanima de nós, né, Deus não desiste da nossa vida, e se nós abrir o nosso coração para Ele, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida. Precisa ter o coração aberto, e eu sempre tive o coração aberto para Deus. E eu lembro que durante esse tempo, né, dei depressão, passei depressão, teve fase pior, fiquei em depressão 1 ano quando eu perdi tudo. Eu vendia tênis e não deu certo, né, fiquei com um prejuízo muito alto, o inimigo me atingiu na área financeira, né, e ali eu fiquei 1 ano, minha esposa tinha um salão de cabeleireiro, eu lembro certinho, cuidou de mim, não me abandonou. Eu lembro que na época eu fiquei tão ruim, com depressão, que eu voltei a catar lixo. Você tem noção? Voltei a catar lixo, fiquei desmotivado. É a droga. A droga, ela te destrói. A droga, ela é a brecha para o inimigo entrar na sua vida. Não, eu controlo a minha mente. Mentira. Quando você usa droga, você está fazendo pacto com a entidade. Pessoa que usa droga, ela está servindo ao demônio. Ela está servindo a Satanás. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, já vai fazer 4 anos que eu não uso droga. Glória a Deus, aleluia. Faz 4 anos que eu não uso droga. Durante esses 4 anos, eu lembro que o pastor Tarcísio fez uma campanha de oração por mim. O pastor, eles fizeram um estudo lá, tiveram uns pensamentos lá, ó, cada um vai orar pela pessoa que você queria que estivesse aqui na igreja, que não está. Durante 30 dias você vai orar por essa pessoa. E o pastor Tarcísio foi essa pessoa que começou em oração pela minha vida, orando por mim. E durante esse tempo que ele orou por mim, ele me contou depois, né? E ele orava. Teve o tempo de eu chegar na igreja. Quando eu cheguei na igreja, ele me falou: estava orando por você. Nós estávamos em campanha de oração. Era aqui. Ele que estava na sua intercessão ali. Eu cheguei na igreja, todo arrebentado. Tarcísio me pegou, começou a me ajudar. Então, varão, vamos servir a Deus. Eu acredito, eu sei que você é homem de Deus. Deus te usa muito, você não pode cair do jeito que você está. E aquela coisa, né? Tem gente que fala que eu saio e consigo voltar. Depois que você abriu o livro sagrado, pregou a palavra, que você participou dos mistérios dele, você afasta, o próprio Jesus disse que 7 espíritos maiores vai te atormentar. A sua decadência vai ser bem pior do que a primeira vez. Então, graças a Deus que deu tempo de eu voltar. Só que durante esse tempo que eu estive fora, passei muitas fases de o inimigo poder tragar a minha vida. Arrumei muito problema na rua. Hoje quem me olha fala: não é possível. Esse dia eu estava pregando na igreja, tinha um menino que me conhecia, que nós usou droga junto. Cauê pregando, não é possível. Fazia tempo que ele não me via. Você pregando a palavra, falei: você é pastor? Falei: hoje eu sou. Ele não acreditou quando me viu.
Não entrou não é possível. E o interessante que esse jovem, nós fizemos uma visita na casa dele, ele mora no aeroporto. Cheguei na casa dele esses dias aí atrás, uns 2 meses atrás. Se o Santiago estiver me ouvindo, um menino também que conheceu Jesus agora muito cedo, congrega lá no Pastor Tony, ele sabe da história. Eu creio que ele está no meu zap, porque eu falei que eu ia estar aqui transmitindo vida. O Santiago sabe da história. Eu entrei na casa desse jovem. Quando eu entrei lá, quando eu cheguei na sala dele, eu lembro certinho. Toda a sala dele estava pingando. Pingava, estava tudo molhado, um monte de sofá, tudo virado da casa dele. E ele estava no mesmo estado que eu. Eu olhei nele, e no olhar nele ali nós começamos. Ele falou que queria uma oração. Nós começamos a orar dentro da casa dele. Aqueles pingos que estavam pingando no telhado, eu já não estava vendo pingo mais. Eu estava vendo fogo. Não. E isso visitou a vida dele. Sabe? Hoje ele está indo também. Estou muito feliz. E não sei se você está congregando em outra igreja, mas eu fiquei sabendo que ele está caminhando. Então, isso não é mérito nosso. Tudo que eu passei, as experiências que eu tive atrás, com os momentos bons, com momentos ruins, isso Deus só me fortaleceu. Se eu sou o pastor que eu sou hoje, se Deus me usa da maneira que Ele me usa hoje, onde eu estive pregando lá na minha igreja, foi extraordinário o que Deus fez lá. Não sou digno de nada daquilo. Onde Deus derramou a presença dele totalmente lá na igreja. Foi muito forte o que Deus fez lá. Foi muito forte. E eu falo, né? Toda honra e toda glória sempre será dele. O meu testemunho é a bagagem que eu tenho hoje. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler, Deus começa a me dar umas coisas diferentes. E eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim. E Deus tem falado, eu vou te levar, eu vou te colocar. Você vê, isso aqui para mim é uma oportunidade única. Quem diria eu um dia estar num podcast? Nunca imaginei isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que ora muito. Oro na madrugada, vou muito em monte. As experiências que eu tenho é tudo em oração. Mas esse momento aqui, nesse podcast, Deus não me mostrou. Eu estou aqui de surpresa. Foi algo surreal que eu estou vivendo. Por estar aqui é um privilégio muito grande. O privilégio é nosso. Fico muito feliz de estar aqui. E eu sei que através desse transmitindo vida, que o intuito nosso é levar a palavra. Porque foi para isso que Deus me chamou, é salvar vidas. Eu tenho certeza que daqui Deus vai abrir muitas outras portas para mim. Eu tenho certeza. Estou muito feliz de estar aqui. A felicidade é nossa, pastor Cauê. Confesso também que eu estou falando isso desde o começo. Eu conheci o pastor Cauê algumas pregações, não conhecia pessoalmente, não conhecia a história, né? Aí vem todo o nosso aparato aqui da Rádio Gospel transmitindo vida. Aí a gente pede nomes, né? Para os podcasts, para alguns eventos. Aí o primeiro nome que vem, pastor Cauê, depois veio alguns outros nomes e a gente vai entrando em contato, né? A princípio fui eu que fiz o primeiro contato, né? Porque a nossa parte técnica, o pessoal que cuida, né, da parte comercial, estava empenhado em alguns outros projetos. E aí eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer essas ligações. Gente, pastor Cauê, bom, Wesley aqui, tal. Bora, vambora. Tudo certinho, bonitinho, manda a foto, tal, ajeitou tudo. E eu vou falar, é um privilégio para mim. É um privilégio para mim, é uma honra para mim. Porque quando a gente vai escutando os testemunhos, a trajetória de outras pessoas, a gente às vezes não passou a mesma trajetória, não teve o mesmo rumo, mas as lições que foram aprendidas, a gente vai aprendendo. E a gente vai olhando o trabalhar de Deus e vai vendo tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Ele é perfeito nos seus mínimos detalhes. A gente fala, gente, e Ele continua surpreendendo. Então assim,
em nome da Rádio Gospel Transmitindo Vida, do sistema Transmitindo Vida de Comunicação, Rádio e TV, eu que agradeço pela presença, eu que agradeço pela disponibilidade, tá? É uma honra para nós tê-lo aqui nessa noite aqui, agora já quase, daqui a pouquinho a gente está terminando, mas ainda vai dar tempo ainda de uma palavra, de uma oração, tá? E agradecer novamente o pastor Toninho, o pastor Tarcísio Renovato, tá? Queremos os senhores aqui, tá? Já tô deixando bem claro, então tá gravado, tá ao vivo, para depois não falar, não tem como correr, tô fazendo o convite ao vivo. Ao vivo. Então já tô fazendo o convite, tá bom? Mandando um abraço aqui pro pastor Cauê, da missionária Ana Paula Santana, tá? Do pastor Fabiano, pessoal ligadinho conosco aqui. Também o pessoal ligadinho conosco em Quebec, Toronto, no Canadá, o pessoal ligadinho conosco também aqui em Oklahoma, Patrocínio Paulista, Ibiraci, São Joaquim da Barra, o pessoal de Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, o pessoal ligadinho conosco aqui também em Pindamonhangaba, o pessoal ligadinho conosco aqui na cidade tá abreviado ali por causa de uns acentos, mas eu vou tentar ler. Não vou conseguir ler. Daqui a pouco eu vou tentar descobrir que nome é esse, porque o nosso aplicativo ele mostra alguns acentos em vez de algumas letras. Mas eu vou tentar descobrir aqui. O pessoal de Uberaba, Uberlândia, o pessoal ligadinho em Claraval conosco também. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos agora com 6.622 aparelhos conectados. Muito obrigado, meu Deus, o Senhor é maravilhoso e muito obrigado para vocês que estão ligadinhos conosco, para vocês, ó, um beijo, um abraço. Pastor Cauê, vamos, a trajetória mais do que perfeita. Deus cuidou, Deus trabalhou, fez. Chega Pastor Cauê hoje, 38 anos, homem de Deus, família, filhos, nome dos filhos? Cauã, Davi, Eloá e tem a Isabelle também. E a Isabelle, 4. 2 homens e 2 mulheres. Olha que benção. Até nisso Deus vai certinho, né? Multiplicou certinho, aí pra você ver. Pra vocês que estão ouvindo, dá um abraço aqui, viu? Do tio Wesley aqui, tá bom? Pra vocês. Daniel, muito obrigado novamente, tá? Daqui a pouco a gente se encontra aí no mês que vem aí, a gente vai se encontrar e vai ser um prazer escutar o seu testemunho. 38 anos hoje. Um sonho a ser realizado ainda. Esse sonho foi plantado no meu coração, né? De ser pastor. Só fala um pouco mais. De ser pastor. Isso foi plantado no meu coração. Hoje eu tenho minha família, né? É minha base. É um sonho que eu tinha também. Mas um sonho que eu quero que se realize. Que eu seja um pastor de uma igreja. De um ministério. De um ministério. Esse é um sonho que eu tenho dentro do meu coração. Porque a trajetória que eu tenho, né? As bagagens que eu tenho, a estrutura que eu tenho, o que Deus tem feito por onde nós temos passado. E eu agradeço a Deus, né? E agradeço muito ao pastor Toninho, um grande homem de Deus, fala aqui sem medo de errar. Quantas e quantas vezes eu cheguei ali no ministério ali, às vezes frustrado, que eu cheguei frustrado. Brincaram comigo antes de eu chegar no pastoreado. Não foi assim não, abriu a mão não. Foi não. Houve muito impedimento, houve muito embaraço. O inimigo usou muita gente no meu caminho para mim não chegar. E essa história eu quero pular, né? Porque isso aí me machucou muito. Essa história eu quero pular, não quero falar. Não, porque será falta de ética, porque o ministério hoje nem existe mais. Foi um ministério que eu passei, mas esse ministério não existe mais, né? Mas eu lembro que eu cheguei nesse ministério e eu já pregava a palavra, já tinha um conhecimento. Veio um pastor de São Paulo e ele me viu ministrar a palavra e falou assim, ó, o Tarcísio congregava nesse ministério, o Tarcísio participou muito da minha vida, você não pode ficar aí, eu quero
te colocar no altar, você é do altar. Você vai me ajudar hoje. A partir de hoje você vai me ajudar. Mas ele fez isso por espontânea vontade e porque Deus mandou também. Só que quem estava no ministério, os pastores que estavam no ministério, eles queriam que passasse pela hierarquia. Mas só que ninguém sabia a bagagem que eu tinha. Eu entendo que eu fui apresentado como Davi na mesa da casa de Jessé. Eu já matava urso, matava leão escondido. Eu já vivenciava os milagres de Deus sem estar no altar. Eu já fazia coisa grande na minha vida sem chegar no altar. Eu orava, Deus já fazia a obra. Eu orava, o demônio já manifestava. Eu orava, Deus já batizava com o Espírito Santo. Então isso estava em mim. Antes de eu ser um pastor. Foi o que eu preguei ontem. Se o céu aprovar primeiro, depois só vai confirmar na terra. Primeiro o céu aprova. Depois confirma na terra. Então eu já tinha uma confirmação do céu. Então o pastor viu isso na minha vida. O pastor Francisco, que é um homem de Deus, que está em São Paulo com a sua esposa, irmã Lourdes. Ele, o pastor Tarcísio, começou a minha caminhada que eu tenho hoje no pastoreado. Falou, ó, você vai me ajudar, você vai ser de linha de frente, você vai pregar a palavra. Só que muitos não quiseram. Muitos não quiseram aceitar. E ali eu comecei, houve uma briga no ministério ali, não aceitaram de jeito nenhum. Brincaram comigo, falaram que me levar para ser consagrado, mas me abandonaram no meio do caminho. Eu fiquei vestido de terno igual um bobo, né? Fiquei todo alinhado. Me deixaram para trás, não me levar na consagração, né? Fiquei para trás, fiquei muito triste. Isso aí foi um trauma que criou no meu coração. Falei, não vou servir mais. Não, falei para Deus, eu não piso em igreja mais. Não vou pregar. Não. Se as pessoas que estão lá dentro estão assim, imagina o que pode acontecer comigo. Isso aí não é um povo de Deus. Pensei comigo. Isso entrou dentro de mim. Voltei para o mundo de novo. Depois de ter pregado, depois de eu ter feito isso, me frustrei. Falei, não, vou mexer com isso mais. Não, para com isso. Fiquei 5 anos fora. Durante esses 5 anos fora da presença de Deus, hoje tenho 38 anos, né? Esses 5 anos para trás, que eu tive fora, né? Dos 26 aos 32 anos, de fora da presença, foi só coisa ruim. Porque eu olhei para o homem, eu não devia ter olhado para o homem, eu devia ter continuado a minha trajetória, e falei, não, Deus me chamou, vou caçar outro rumo, não, eu deixei aquilo tomar na minha vida e olhei para o homem e tá um recado para todos que me ouvem. Você que serve a Deus, você não tem que orar para o homem. O seu alvo é Jesus. Lá vai estar o joio e o trigo. Mas você tem que estar o seu foco, você tem que ir na igreja. Não é por causa do homem, não é por causa do pastor, não é por causa da pastora. Porque tem um tal de bajular pastor e pastora. Pastor e pastora é cargo. Você tem que olhar para Deus. Igual eu sou pastor, nem eu não aceito. Tem gente que quer ficar bajulando. Não adianta bajular. Isso é ministério, isso é algo que nós recebemos para nós fazer. Nós é um funcionário do Senhor. Eu falo isso. Né? Nós é funcionário de Deus. Todo mundo é igual. Então, nesse tempo que eu vivi, eu não entendia isso. Fiquei traumatizado, fiquei 5 anos fora. Nossa, aí o inimigo entrou. Aí o inimigo veio de novo. Aí ele veio com mais forte. Ele veio mais forte, eu não conseguia voltar. As coisas piorou muito mais ainda. E esse pastor que me frustrou, né, foi usado pelo inimigo. Hoje ele não está mais na igreja também. Hoje ele não é mais pastor. Eu creio que foi a mão de Deus que foi sobre ele, né? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é justiça. Se você não tem vigilância, você pode ser um pastor. Mas a Bíblia diz, ai daquele que traz o escândalo. Se você tirar uma pessoa da casa de Deus, e eu acredito muito nisso. Tipo assim, se você não ajunta e espalha, o próprio Deus também vai tratar contigo. Então isso eu tenho dentro de mim. Eu vi Deus tratar com essa família. Entendeu? Mas hoje eu sou pastor, eu agradeço muito a Deus. Agradeço o pastor Toninho, me ajudou muito. Que eu cheguei lá frustrado, né? Porque eu não queria mais. Aí o pastor Tarcísio, nesse momento de oração, conheci o pastor Tarcísio, né? Novamente. Comecei a servir a Deus. Hoje já faz 4 anos que eu estou ali. Tudo confirmação de Deus. Eles não iam me consagrar porque minha esposa não estava firme na presença. E os ministérios não aceitam.
Se a esposa não tiver com o marido, eles não aceitam, né? O teu pastoreado. A minha esposa passou por uma decadência muito forte na vida espiritual, perdeu o pai. Vou contar só um breve trechinho. Ela teve depressão, né? Tentou 2 suicídios. E nisso eu já estava pregando a palavra. Já estava no ministério do pastor Toninho. Foi outra bagagem que eu recebi. Cuidava muito bem da minha esposa. Eu achei que o inimigo ia levar ela. Porque a minha esposa chegou a manifestar dentro de casa. O inimigo manifestava nela. E falava para mim que ia levar ela. Mas sabe o que ele estava me atingindo? Era o meu ministério. Quando eu peguei a carta de pastoreado, que eu ia ser consagrado, a luta dobrou. As coisas pioraram dentro da minha casa. A minha esposa tentou 2 suicídios. Mas contudo, Deus sempre com a mão estendida. Oh, glória. Hoje, orei pela vida dela, não abandonei na pior fase, não deixei de canto, fui um homem de Deus, cuidei dos meus filhos. Hoje, a minha esposa está liberta. Glória a Deus, aleluia. Hoje minha esposa está firme, caminhando comigo na presença, e nós estamos fazendo a obra junto. Mas não foi fácil chegar até aqui, não. Não foi fácil. E nunca vai ser fácil. Porque servir a Deus é porta estreita. É porta estreita. Servir a Deus, você tem que largar muita coisa, abandonar muita coisa na sua vida para servir a Deus. E muitas pessoas não conseguem servir porque elas não querem largar. Ela quer servir 2 senhores. Ela quer servir o Deus do mundo e quer servir o Deus da igreja. Não vai dar certo. Isso aí vai trazer só condenação para a tua vida. E tem pessoas que não querem entender. Mas você tem que entender isso na sua mente, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não. Se você aceitou Jesus, Ele é o Senhor, você já não tem mais livre-arbítrio. Quando você aceita Jesus como Ele único e suficiente Salvador da tua alma, se Ele é o teu Senhor, não tem como você servir a outro Deus. Essa é uma resposta sincera e afirmativa na nossa vida. Porque Deus quis tratar com o povo de Israel, por quê? Porque o povo de Israel, uma hora servia a Deus e uma hora queria servir a Baal. Uma hora servia a Deus, uma hora servia o Deus do Egito. Você vê, Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as tábuas. O que o povo estava fazendo lá embaixo? Adorando outros deuses. Na primeira oportunidade, você viu no bezerro de ouro. Olha lá. Então isso é uma catástrofe que acontece no nosso meio no dia de hoje. Hoje está na igreja ouvindo a palavra, amanhã já não está. Hoje está orando, amanhã já não ora. Quantos pastores estão aí parados? Porque deixam de acreditar na promessa. Mas quer receber sua promessa e não quer servir a Deus. Está servindo a Deus só por causa da promessa. Quer a promessa, mas não quer o processo. Entendeu? Quer pular, então não tem como. Hoje conversando com a minha esposa, pegando um pouco desse gancho aí, a gente estava conversando sobre processos, né, que tem que ser passados. E por isso que a palavra fala, né? A mulher sábia, ela edifica sua casa e a tola se derruba com a própria mão, né? Ela veio e falou uma coisa que é muito interessante, que ela falou assim: muitos vão passar o processo, e aí vai assim, nossa, estou passando processo, e aquele que realmente acredita em Deus, que está ali firme na presença de Deus, que ora, jejua, se consagra, leva a palavra e faz a vontade de Deus, ela falou assim, ó, amor, às vezes esses vão viver a vida inteira no processo. Vai viver a vida inteira no processo, porque às vezes a bênção dele não está aqui. E agora tem uns que tá começando o processo agora e já quer a bênção rápido. Já quer a bênção rápido. Às vezes o cara tá 30 anos no processo. Aí a bênção não chegou. Ah, não quero mais não. Faz 30 anos que eu estou esperando. Faz 30 anos e não chega.
Aí ela me falou um negócio muito, muito interessante. Ela falou assim: às vezes o processo pode durar uma eternidade, mas o final da eternidade é a coroa de ouro na cabeça. Moisés Moisés levou o povo até a promessa, mas não viveu ela. Não viveu ela. 40 anos o povo no deserto. Você não vai entrar. Só Josué e Caleb. E tem gente que não entende. Não entende. Nem quer com todo É o que você está falando. Às vezes vai viver só o processo de chegar até lá. Mas às vezes é o teu filho que vai viver a promessa que você tinha. Mas ué. Entendeu? É igual, se você pegar biblicamente que ali falando, quando Deus fala ali, né, para Abraão, você será pai de multidões. Quando ele sai ali da sua parentela ali e vai embora, vamos dizer, o que ele tinha ali era a sua família ali. E Deus falou para ele: sai do meio da parentela. Sai do meio da parentela. Ele sai do meio da parentela e vai. Mas se você pegar, vamos dizer, quem tá com ele ali, não dá 50 pessoas. Não dá. Aí, pra você ver, começa a ramificação. E hoje, pai de multidões. Pai de multidões. Espalhado multidões, vai dar fé pra tudo quanto é lugar. Agora são... Pra você que tá ligadinho na Rádio Gospel transmitindo vida, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Agora são 8 horas e 10 minutos. Esse é o Pastor Cauê. Pastor Cauê, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô, olha, eu tô martelando aqui ainda o seu processo aqui, sabe? Eu tô literalmente imaginando. Eu tô igual quando o pessoal fica assim: e a próxima série? E a próxima série? Quando que sai? A próxima série, gente, Pastor Cauê é a primeira parte, a esposa dele é a segunda. Aleluia. Tá? Eu creio que vai ser uma bênção também, a presença de Deus aqui dentro. Eu não liguei o ar-condicionado, porque você sente a presença, ela arrepia, assim, mas vem com aquela presença forte mesmo no corpo da gente, assim, que você sente a presença te abraçar, assim, ó. E lá fora, tá ventando, tá um vento meio que de chuva, que dá pra ver um relâmpago. E eu sei que lá fora tá frio, mas aqui dentro não tá calor de calor. Então uma temperatura gostosa. Gostosa. Quando foi para começar o podcast, antes de começar o podcast, eu falei: não, pastor, fica tranquilo, ali no máximo uma hora e pouquinho, aí a gente termina. Mas assim, tá tão gostoso, que eu pela primeira vez, eu vou estender o meu podcast. E aí depois o editor aqui que vos fala também que se vira pra se vira para cortar. Se vira para editar. Então assim, Pastor Cauê, então o sonho é ter um ministério para cuidar. Uma coisa é um sonho ministerial. Um sonho não ser ministério, viajar, conhecer outro lugar. Tem muitos, né? Mas agora sim, em poucas palavras, aquele bate-rebate. Eu falo, o senhor rápido. Deus na sua vida significa o quê? Tudo. Família. Minha base. História. Muita reflexão. Se Deus pudesse te conceder agora somente um desejo, que toda a minha família estivesse na presença do Senhor. Um desejo do coração para a humanidade. Que todo o povo aceite a Jesus. Deixa uma palavra para nós e já ora depois. Uma palavra que eu gosto bastante, que ela está no livro de Lucas, né? Capítulo 1, versículo 49. Porque grandes coisas me fez o Senhor poderoso, e santo é o teu nome. Por que grandes coisas? Porque Deus, Ele é um Deus de grandes coisas.
E tudo que ele faz na vida do ser humano não vai ficar pequeno, sempre vai ser grande. Testemunho, as experiências, pessoas que Deus tira da sarjeta e coloca para pregar a palavra, isso é coisa grande para Deus. Então, eu vejo que esse Deus, ele ama tanto a humanidade, que apesar do povo não querer, ele continua sendo grande do mesmo jeito na nossa vida. E o nome dele vai continuar sendo glorificado sobre a vida de toda a humanidade. Queira sim ou queira não. Pode levantar macumbeiro, pode levantar feiticeiro, espírita, satanista. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Aleluia. O mundo inteiro vai ter que falar Ele é Deus e não há outro, não existe outro fundamento. O interessante é que Lucas escreve esse versículo, e Lucas escreve esse versículo. Por que Lucas está escrevendo esse versículo? Lucas está aprendendo com Teófilo, que é um grande mestre na palavra, né, no judaísmo. Lucas não teve presente no momento em que o anjo visita a casa de Maria. Porque esse texto que eu estou dizendo Deus vai enviar um ser que a humanidade vai ter que conhecer ele. O arrebatamento da igreja vai conhecer esse ser. A Bíblia diz que o anjo chega, entrega uma mensagem para Maria, e a Bíblia diz que ela está desposada, ela está descansando, e ela está no seu momento de descanso. E o anjo, em forma teofônica, chega, entrega a mensagem e fala para ela que ela vai gerar, mesmo sendo virgem. Essa mulher é virgem, vai receber um ser do céu na sua vida. Ela, como que vai ficar a mente dela? Essa mulher vai gerar sem deitar com ninguém, sem se relacionar com ninguém. O céu está provando algo que ela nem conhece. Ou seja, para ela receber o que ela está recebendo, houve um preparamento na vida dela. Maria estava preparada, mesmo sem saber o momento. Ela estava preparada, porque o anjo não vai chegar para entregar uma mensagem para uma pessoa e ir embora sem haver um preparamento. A Bíblia diz que o anjo chega, entrega a mensagem e volta para Deus. A Bíblia diz que o coração dela fica turbado. Por que o coração dela fica turbado? Porque ela não acreditou. Quantas pessoas estão assim? Deus chega, entrega a mensagem, fala que vai fazer, e a pessoa fica com a dúvida no coração. Por isso que tem muita gente que não está na presença, porque duvida daquilo que Deus faz, duvida do que a palavra é capaz de fazer na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você que me ouve aí. Eu tenho uma palavra para você que me ouve. A única palavra que não cai por terra é a palavra de Deus. A única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. A palavra do médico volta, a palavra do advogado volta, a palavra do prefeito volta, a palavra do governador volta, a minha palavra volta, mas a palavra de Deus não volta. Não, ela não volta. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar na sua vida. Essa mulher vai receber a promessa, e a promessa é que o Nazareno vai nascer, e vai ser ela que vai gerar o menino, o salvador da humanidade. Às vezes você está desmotivado, perdido, mas existe uma promessa de Deus na tua vida, e se a promessa de Deus é que Ele vai fazer, você não pode duvidar, você tem que acreditar que Deus vai fazer na tua vida. Está eu aqui, prova viva. Deus falou que tinha uma obra na minha vida, Deus falou que eu ia ser um pastor, Deus falou que eu ia pregar a palavra dele, Deus falou que ia levar para os 4 cantos da terra, e eu estou indo pregar a palavra.
Deus está me levando, Deus está me sustentando, Deus está cuidando de mim em todos os momentos, em todas as áreas da minha vida. E por que você que me ouve aí está deixando a dúvida no teu coração? Mas eu deixo essa palavra para o teu coração, não duvide, creia, confia no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele, Ele tudo fará. Você precisa ter a certeza que Ele vai mudar a tua vida. Maria não estava nem esperando, o anjo chegou, entregou a mensagem, voltou, e ela ficou ali, mas depois de meses, a criança nasceu, o céu mostrou que Ele era Deus, a Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo desceu sobre ele, ele pregava com ousadia, com autoridade, ele tinha a promessa de Deus, ele sabia qual foi o motivo que ele veio, qual foi o motivo para morrer na cruz do Calvário, ele sabia qual era o plano dele sobre a terra. A nossa vida aqui é passageira, e às vezes você tem guardado o teu dinheiro, guardado a tua vestimenta, guardado o teu carro, às vezes você está pegado em tantas outras coisas, mas uma só é necessária. E qual é? A parte que ninguém vai tirar da tua vida, a que Maria escolheu, ouvir a palavra de Deus. Jesus, depois de grande, foi na casa dela e falou para ela: a melhor parte não será tirada da tua vida, porque você me conheceu, você sabe quem eu sou. Então você que me ouve aí, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus faz milagre, você sabe que Deus cura, você sabe que Deus liberta, você sabe que Deus transforma, você sabe que Deus opera, e você deixa a dúvida tomar conta da tua vida. Eu estou arrepiando de falar isso aqui para você. Eu sei que essa mensagem ela vai longe, ela vai nos 4 cantos da terra, mas eu sinto autoridade dentro dessa sala tão pequena para te dizer: se você não está em Jesus, vai para Jesus agora. Deixa de ser você e vai viver o que Deus quer que você viva. Abandona, larga esse estado, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Às vezes você está dessa maneira porque você tem abrido as portas do inferno na tua vida. Você não consegue se libertar. Mas eu quero te dizer que a única libertação você vai encontrar em Jesus. No encontrar com Ele você vai ser liberto. Eu fui liberto das drogas, do vício, da cocaína, da bagunça, da balada. Ah, mas todo mundo que tem que ir para Jesus para ser liberto. É verídico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é palavra minha. Está no escrito na palavra de Deus. Então, assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz. Prosperará naquilo a qual foi enviada. Isaías 55. Então você tem que pôr isso no teu coração e na tua mente. Não, eu vou para Jesus porque eu não tem mais jeito para mim. Não é no último estado que você tem que ir. Você tem que ir antes de chegar no último estado. Porque eu sei que se você estiver no último estado, Ele vai lá te buscar. Mas não deixe chegar no último estado como chegou a minha vida. Não deixe chegar no pior, no poço, não. Vai agora, antes de chegar no poço. Porque eu conheço tantas famílias, eu conheço tantas vidas, eu conheço tantas pessoas que estão se afundando a cada dia mais, porque está afrontando, não quer aceitar, não quer ir para Jesus. Mas Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você não vai encontrar a vida se não for em Jesus. Às vezes você está aí agora, me ouve através dessa mensagem. Às vezes você está com a corda aí preparada para se matar. Às vezes você está com os remédios na mão, está pensando tanta coisa. Às vezes você está pensando em pular da ponte, entrar na frente de um carro. Mas eu quero te dizer, essa não é a solução. A solução é Jesus Cristo. A solução é a palavra. Você vai encontrar vida em Cristo. Essa velha criatura, esse velho homem que nós temos antes de conhecer a Cristo, porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos Ele, nós vamos ser uma nova criatura. Então,
venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Venha ser uma nova pessoa. Eu tenho a certeza que se você aceitar Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, você nunca mais será a mesma pessoa. Tá eu aqui vivo em carne falando para você uma história que você ouviu, verídica, desde o ventre da minha mãe. Mas estou eu aqui, ó, pastor. Não é mérito meu, é mérito dele. Eu tentei ser empresário, Deus falou, você não vai ser empresário, você vai ser pastor. E Deus tem cuidado de mim. Eu queria ser empresário, eu queria ganhar muito dinheiro. Eu não minto, eu queria mesmo. Eu sempre tive essa base. Mas Deus mostrou para mim que Ele é muito mais do que isso. E eu aprendi o que é o reino, eu aprendi o que é Jesus. Hoje eu não me preocupo tanto com tantas coisas, porque Deus tem feito coisa grande na minha vida. Deus não tem deixado faltar, porque eu conheci Ele verdadeiramente. Eu deixo essa palavra para você. Se entrega para Cristo. Não entrega para o pastor, não entrega para pastor. Se entrega para Cristo. Nós somos somente as ferramentas. Não se entrega para o pastor, não se entrega para pastor, não se entrega para o homem. Você tem que se entregar para Deus. É diferente. Tem muita gente se entregando para o homem, se espelhando no homem. O homem não tem nada para te favorecer. Vocês conhecem a mensagem em João capítulo 5, uma das mensagens mais pregadas no século presente. Aquele homem ficou 38 anos ali, acamado. Jesus perguntou para ele o que ele queria que ele fizesse. Ele falou assim: não tem homem que me joga no tanque. Está esperando no homem. E o homem, ele não tem todas as ferramentas para poder te ajudar. Mas Deus tem. As ferramentas que você precisa, que são as ferramentas espirituais, que vai tirar você desse estado. Eu entrego essa mensagem para você que me ouve. Vem para Jesus. Porque Jesus tem vida nova para você. Aleluia. Aqui eu deixo essa mensagem para você que me ouve. Aleluia. E agora, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Pastor Cauê, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o Senhor, continue usando o Senhor poderosamente. Que a graça dele, a unção dele, que o Espírito Santo dele venha sobre o Senhor, sobre a casa do Senhor, sobre a família do Senhor. Venha guardar por onde o Senhor for, tá? Um privilégio, uma honra ter o Senhor aqui nessa noite. Para você que está aí, não viu tudo, o podcast, quarta-feira, YouTube, a partir da meia-noite, na hora que virar o reloginho, terça para quarta, tá lá, na íntegra, tá? Vai estar lá, tintim por tintim, tá bom? O podcast Papo de Lero Lero com o nosso convidado, Pastor Cauê. A gente vai ficando por aqui. Para você ligadinho na Rádio Gosto Transmitindo Vida, amanhã cedo, já levanta, já abre o aplicativo, programa Amanhã com Deus, comigo Wesley Azevedo, a partir das 6 horas da manhã. Depois tem um programa maravilhoso que está arrebatando corações por aí Brasil afora, programa da missionária Ana Paula, Mulher Improvável, tá bom? Amanhã no nosso podcast Papo de Lero Lero, um amigo também meu do coração, é um homem assim que aprendi muito, né? Foi um professor meu e tem uma história também incrível. Também. Maestro Wilton Ferreira, aqui conosco nos estúdios da Rádio Gosto Transmitindo Vida. Pastor, um prazerzão, tá? Muito obrigado. Vocês, fiquem com Deus. A gente se vê até amanhã, se assim Ele permitir. Se Ele não voltar nem pra mim e pra você, a gente tá aqui amanhã. Se Ele voltar, a gente se vê na glória. Mas, faz por onde, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau. Manda um abraço lá, pastor, tchau, pessoal aí. Fica com Deus, fui!